Bem-vindo, bem-vinda ao nosso episódio número 22 do nosso podcast Café com Peça. A gente está muito feliz de construir essa jornada agora já com mais de um ano. O podcast é como se fosse, a gente está acostumado a pensar assim, um livro de histórias, de grandes histórias, com cada página entregando muito valor, muito conhecimento, muitos insights, muita inspiração. E se você está aqui com a gente pela primeira vez hoje, que bom te ter aqui. Não deixa aí de se inscrever, curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal também. Não esquece de ir lá no Instagram e seguir o @Café com Peça. E se você já é recorrente aqui com a gente, poxa, que bom, quer dizer que esse conteúdo tem sido importante para você e a gente fica aí lisonjeado com a sua companhia. Todos vocês que estão com a gente por imagem, é muito bom ter você aqui no YouTube, mas para você que quer na academia, seja lá onde você estiver, no seu trabalho, se você puder fazer isso, no carro, enquanto você está no trânsito, só ouvindo o Café com Peça, a gente tem à sua disposição todas as plataformas aí, Deezer, Amazon, Spotify, Apple, aonde você procurar o Café com Peça, você vai encontrar. A todos vocês, bem-vindos, porque está começando um episódio que promete muito. Aqui do meu lado estou com o meu irmão, Henrique. Tudo beleza? Bom demais. Bem-vindo de volta, né? Faz tempo que eu não sento aqui com vocês, né? Pois é. É que vocês estão craque demais, cara. E vocês estão voando. Acho que é a sua agenda que tá cheia demais. A minha agenda tá Você faz falta. A minha agenda tá problemática, cara. Mas a gente conseguiu estar junto hoje. Que bom ter sua companhia aqui. Muito bom. E hoje eu acho que a gente tem um episódio que não tá de brincadeira, né? Não. Bom, primeiro que já vou dar um spoiler, que é para falar de mercado agrícola, né? E a gente sempre fica muito feliz em falar de mercado agrícola porque é raro a gente conseguir trazer a turma do agrícola, né? São 22 episódios com esse, se eu não estou enganado, é o terceiro com o pessoal do agrícola, né? Proporcionalmente bem menos do que o automotivo. Menos do que o automotivo. Ou seja, então, fica aí o puxão de orelha aí do pessoal aí para se fazer mais presente, porque não tá faltando convite, né? Você que é do agrícola, pelo amor de Deus, você precisa estar com a gente aqui nessa mesa. E você que está aí assistindo, comenta aí quem que você quer ver aqui do agrícola, hein? Que a gente vai trazer. É isso aí. Henrique. Bom, vamos apresentar então nossos convidados. Bora lá. A gente faz tempo que tá querendo eles aqui nessa mesa, Faz né? tempo. Eles estavam fugindo também. Pegar uma laço. Mas foge 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, uma hora a gente pega. Isso aí. Bom, com a gente então hoje, de trator, aqui o Fernando, gerente comercial. Bem-vindo, Fernando. Olá. E o Mauro, sócio administrador. Que bom ter vocês com a gente aqui, é uma alegria de verdade. A gente quase gravou na Autopar lá, né, do lado da casa de vocês, enquanto a gente estava em Curitiba, mas o sabonete falou mais alto, vocês passaram correndo ali, mas... Pouco. Poxa, hoje nós estamos em casa, né? Estamos aqui na Della Rosa, podendo nesse estúdio bater esse papo hoje, e a gente vai saber mais da história, da inspiração, do que vocês pensam de mercado e de tudo que vocês carregam de experiência e conhecimento. Mas antes da gente falar da Ditrator, é legal pra gente e pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo conhecer quem é o Mauro e quem é o Fernando e como é que vocês vieram parar na Ditrator. Quem começa? Eu só vou começar, né, agradecendo vocês pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Né? Muito obrigado pelo convite. A gente conhecer a unidade de vocês, a planta, a estrutura. Né? Então, obrigado. Vamos lá, vamos contar um pouco das histórias aí, falar um pouquinho mais da Ditrator e no contexto agrícola. Bem-vindo, coisa boa. Isso, né? Agradecer a oportunidade de a gente estar aí se apresentando com vocês e conhecendo aí a empresa de vocês. Hein? Tantos anos a gente trabalha junto, né? Pois é verdade. Então, foi bem legal e estamos aqui para... Só pra gente começar, quantos anos a gente trabalha junto, Mauro? já fazem mais de 30 anos. Tá, né? agora a segunda pergunta. Quantas vezes você visitou a Della Rosa nesse tempo mesmo? Nenhuma. Poxa, que bom que vocês vieram. Que coisa boa. Que coisa boa. É realmente uma oportunidade única. Né? Muito feliz de ter vocês aqui. Começa contando então um pouquinho da sua história, Mauro. Posso quebrar o protocolo antes dele começar? Vai lá, cara, claro. A gente queria
agradecer demais, né, o tempo de vocês conosco aqui. A gente sabe quão difícil é encaixar uma saída na agenda. E aí, para simbolizar esse agradecimento, a gente tem um pequeno presentinho, né, que a gente queria pedir aí para os meninos trazer aqui pra gente, por favor. Vamos lá, produção, Imagina, traz pessoal. pra gente aí, vá. Aí sim. Pode entrar aqui, Du, pode aparecer. Valeu, Du. Aí. Obrigado. Ó, Tá aqui, ó. mas tem que receber e tem que abrir, tá? Opa, olha sim. só. Não precisava, símbolo, né, gente. Café com Peça. Exatamente. Muito obrigado. Porque a turma vem aqui pra gravar, passa a tarde bebendo café na caneca e na hora que vai embora quer levar a caneca embora. Então a gente falou, bom, vamos preparar Você esse... já tá preparado, então. Exatamente. Olha Aí só. sim, ó. Então, Obrigado, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo conosco. Pode dar o papelzinho aqui que a gente resolve isso aí. Essa é a caneca que todo mundo quer, mas só quem senta nessa mesa tem, tá bom? É isso aí. Aí sim. Ó, vou ficar aqui a minha. Isso, pode deixar aí. Agora sim, agora vocês estão liberados para se apresentar. E sem... Quer guardar a caneca ali? Manda lá. Valeu, Du. Beleza, obrigado. E- Du. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Essa é minha, hein? Mauro e Fernando, sem economia de detalhes, tá bom? Conta essa história, porque pelo pouco que a gente conversou mais cedo, eu descobri que eu sei muito pouco da história de vocês. Né? Então eu imagino que isso seja comum no mercado. Então, por favor. Eu chamo Mauro, né? A minha história na Ditrator começou em 1989. Foi a convite de um vizinho meu lá que, na época, ele estava trabalhando já na Ditrator com o seu Ézio. E ele falou que estava precisando de uma pessoa para trabalhar no financeiro, né? Aí, bom, tudo bem, né? Combinei com ele lá e tal. E você tinha experiência no financeiro? Então, eu era office boy no hospital evangélico, na parte da tesouraria lá, sabe? Então eu não sabia nada. Ou seja, Mas enfim. o conhecimento foi diluindo, né? Então, aí eu falei, então tá, né? Mas vamos lá, né? Fui lá, fiz entrevista com o seu Ézio e tal. Ele falou assim... Pode começar na segunda-feira? Eu falei assim, não, na segunda-feira não dá, né? Eu tenho que ir lá fazer o acerto, primeiro na outra empresa e tal, onde eu estava trabalhando no hospital. Falei, então tá bom, então vai lá, faça o seu acerto e venha trabalhar comigo. Aí foi isso que aconteceu, né? Comecei meu trabalho lá e aí no início, já na minha chegada, eu já percebi que a empresa já não estava trabalhando já com... a parte financeira já não estava muito ok, né? Então, dificuldade financeira, clientes insatisfeitos. Enfim, aí comecei o trabalho lá com eles lá e fiquei lá uns 2, 3 anos e tal. Essa época não se chamava Ditrator. Não, o nome da empresa era Itapuã Autopeças no início. Tá. E trabalhava com peças para trator? Trabalhava com peças para trator e parte automotiva, né? Em Pinhais mesmo. Não, era em Curitiba. Curitiba. Tá. Aí, com esses problemas Chegou o momento que não conseguiu mais, né? A empresa não conseguiu mais se manter, sustentar. tivemos por todos esses problemas, né? Então, a empresa quebrou, né? Quebrou e as pessoas que estavam com o seu Ézio na época, que foi o fundador, né? O Ézio foi o fundador, né? Ele começou a empresa em 85, tinha um outro sócio. Aí, naquele período, o sócio já não queria mais, era muita cobrança, fornecedor cobrando, banco. Aí, infelizmente, o rapaz pediu para sair e tal, o Ézio aí entregou e tal. Aí ficamos a pé, né? Aí o Ézio, a parte financeira, nós praticamente conseguimos acertar com todo mundo, entendeu? A parte de fornecedores, nós, a gente não pagou, a gente devolveu peças e algumas coisas, é claro, né? Ficaram no meio do caminho que não tinha como acertar e o que fazer, né? Aí, enfim, aí sobrou quem? Sobrou eu e o seu Ézio. Tinha mais um outro rapaz que ficou lá trabalhando. Aí o Ézio resolveu montar uma outra empresa, né? Aí somente no segmento agrícola, né? Que era o negócio, que era o foco dele, né? Porque
na época que ele montou a empresa, ele era uma central de compras para as cooperativas do estado do Paraná. Então, ele já tinha esse know-how de compras de peças agrícolas. Isso, era isso aí. Ele já tinha bastante conhecimento com os fornecedores, com clientes, com o pessoal das cooperativas do estado do Paraná. Então ele tinha esse conhecimento todo, entendeu? E aí naquele momento a gente montou a empresa e foi nesse momento que eu entrei junto com ele como sócio, né? Lógico, uma participação bem pequena, né? Mas, enfim, né? Vamos tocar o negócio junto, né? Porque, né? É oportunidade. Eu, com 19 anos, tinha 19 para 20 anos de idade, né? Então... A oportunidade era bem maior do que o caos. Então, né? Então, eu novo de tudo, iniciando minha vida, não era casado, né? Não tinha namorado e tal, iniciando, né? E aí começamos o negócio, né? Foi... No início, bastante difícil, né? Porque ainda com poucos recursos, o que sobrou do nosso estoque, a gente começou a vender no mercado, sobrou bastante peças de parte automotiva, então como a gente não ia mais trabalhar com aquele tipo de material, nós vamos procurar as pessoas para que adquirisse aquele material, né? Então vamos vender isso aqui, alocar esse recurso para o nosso negócio, né? E aí foi isso que nós fizemos, né? Isso foi aí na década foi em 1989, 90, 91. Aí teve o problema do plano Collor, né? Que congelamento de tudo, confisco. Aí foi um outro problema também que... Eles estavam começando a tirar a cabeça da água. Então, aí veio mais essa e foi um outro problema também. Então, quebramos novamente, entendeu? Foi a segunda vez que realmente nós... Aí, bom, o que fazer, né? Aí continuamos o negócio, né? Ainda com bastante dificuldade e seguimos, né? Então, a gente estava num barracão um pouquinho maior, aí fomos para uma casa e tal, e pequeno, mas enfim. O modelo de negócio já era de distribuir para varejos menores? Ou era mais balcão, né? Na verdade sempre foi distribuir para os varejos, né? Porque em Curitiba a gente não tem... ali da região metropolitana, ok, né? Eu tenho alguns clientes aqui que iam lá comprar, que conheciam a gente e tal, mas o negócio mesmo era para vender para as cooperativas. Entendi. E esse pessoal que o Ezio tinha bastante o contato, né? Então as cooperativas nos ajudaram bastante na época, sabe? Aí... O Maurício, só para eu entender, quando você fala assim, quebramos de novo, o que significa quebrar naquela época? Vocês chegaram a pedir o que seria hoje uma RJ? Não. Quebramos. Não tinha como pagar as contas, entendeu? Uhum. Não tinha como... Então, mas a gente acertou da forma que deu, entendeu? Devolvemos peças, parcelamos o pagamento. Assim, dizer que a gente deixou de pagar alguém, eu acredito que não. Na época, a gente acertou praticamente com todo mundo e seguimos a vida. Em que período a gente começou a melhorar? Eu vou falar assim para vocês. Após a saída do Collor, né? Porque ele sofreu o impeachment da Elba lá e tal, eu me lembro ainda. Nossa, coisa, né? O Wesley tinha uma televisão, ele estava vendo o impeachment sei lá, né? Fiat Elba derrubou o presidente. Derrubou o presidente e tal. Aí teve a troca de presidente e tal, e a partir daquele momento ali que eles começaram a acertar a economia, né? Plano Real. Itamar. 93, 94. Início da economia. Foi na época da URV, né? Uhum. Aí você começava a ter noção de valor das coisas, entendeu? A gente porque era uma coisa não tinha como... Calcular custo, preço de venda, margem, então, era uma loucura. Enorme. No final do mês você tinha que fazer pedido porque as mercadorias iam subir 30%, 40%. Então era uma coisa que não era muita pressão no negócio. Você acabava comprando errado. E você ainda dependendo de banco para rodar o negócio. E aí, quando veio o Plano Real, aí a gente começou a se aplumar, entendeu? Foi naquele período que a gente conseguiu
movimentar mercadorias e ter a noção de quanto custava e quanto sobrava, e dali para diante a gente começou a seguir em frente de uma maneira melhor, né? Então, a preocupação passou a ser comprar bem e vender bem, né? Não tinha mais a preocupação com a desvalorização da moeda, com a desvalorização do estoque, enfim, essas coisas que vão drenando a energia do empresário. Sim. Então, e a gente o Ezio tinha muito conhecimento com as cooperativas, né? Então ele tinha bastante trânsito, ele conhecia as pessoas, entendeu? Então nos ajudaram bastante naquela época, sabe? Algumas instituições financeiras também nos apoiaram na época, então eu guardo com muito carinho de algumas pessoas que eu me lembro que nos ajudaram mesmo, sabe? Então foi uma época bem legal, e graças a Deus a gente conseguiu sair e tal, onde a gente está hoje. Então, hoje nós temos aí 4 unidades, então, para mim é um motivo de muito orgulho, né? E falando também da empresa, né? Continuando aqui a história, né? Aí tem a parte do Ezio, né? Que acabou... É aquilo, né? Depois que a gente começou a se ajeitar e tal, e se aprumar, isso foi em 2002, 2003, por aí. Ele descobriu que estava doente, sabe? Então, foi um período bastante difícil para nós lá. Então, para mim, particularmente, para a família também, porque é aquilo, né? A partir do momento que você conseguiu ficar bem e tal, ele conseguiu fazer a casa dele lá, né, fez uma casa bacana, e aí ficou doente, né, e não foi bastante difícil pra gente, mas assim, mesmo durante a doença e toda aquela fase dele, ele era uma pessoa diferente, sabe? Então ele era uma pessoa muito especial, sabe? Quem conheceu ele e conviveu com ele, que nem eu convivi 15, 16, 17 anos. Então ele era uma pessoa diferente, sabe? Era uma pessoa para frente já, sabe? Era uma pessoa que estava na frente da gente, sabe? Então ele era uma pessoa muito, muito, muito justa, muito... E aí nesse período que ele adoeceu, ele continuou ainda, entendeu? Trabalhando e sempre se esforçando ainda, não se entregou, sabe? Então foi um exemplo para mim, né? Então eu tenho muito dele comigo ainda, sabe? Então ele me ensinou bastante coisa. Então acho que muito do que a gente tem hoje vem dele, entendeu? Eu somente dei a continuidade, né? E por sorte acho que deu certo, e então a gente fica muito feliz. É uma história realmente assim de superação, e como a gente falou aqui antes de iniciar a gravação, né, quem ouve ou vê hoje a Ditrator, especialmente na região sul, não imagina, né, o perrengue que passou por 2 vezes, né? Enfim, foi bastante difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer, e hoje a gente estamos aí bem, então, né? Que bom. É natural que o ser humano veja o sucesso de hoje e não considere a história. Poxa, os caras estão bem, deram sorte, né? Então, assim, não entende a história, né? A história não vem junto, né? Mas a gente precisa aqui honrar os pequenos começos, né? Honrar realmente os dias difíceis, né? Pô, quebrou uma vez, quebrou 2, faleceu o sócio majoritário que tinha o espírito empreendedor naquele tempo da coisa, que começou tudo, né? Então, parabéns. Você está lá como sócio administrador desde esse tempo. Essa é a sua história na Ditrator. Isso aí. Que legal, mano. Que legal. E o Fernando é genro do seu Ezio. Genro, exatamente. Né? Se envolveu no negócio mais tarde, mas possivelmente tem lembranças dessa época de uma outra perspectiva, né? Isso mesmo. Voltando um pouquinho na minha história, né? Eu nasci no Paraná, sou paranaense, mas a minha família muda em 90 e poucos, meados de 90, a gente muda para Bahia. E aí eu tive, né, ao longo da minha história, algumas rupturas, algumas passagens que
me trouxeram até aqui hoje. A gente foi para Bahia, mas lá tudo era muito inicial, ainda muito difícil, né? E aí, em 97, ou um pouco antes, na verdade, em 96, meus pais falaram, você precisa estudar, e aqui onde é que a gente está, a gente não tem um estudo, né? Distante, não é fácil. Aí eu voltei para o Paraná, estudei no interior do estado, terminei o 2º grau. E aí chegou a época de faculdade, que nem a gente comentou antes, a gente muito novo, o que vai fazer, para onde que vai, o que eu vou escolher, mas não tinha como escolher outra coisa a não ser agronomia, né? Então, minha família é toda do campo, né? Toda agrícola. E aí o meu avô, um dos meus avós, paterno, ele tinha em mente que alguém precisava fazer federal, né? Então, vamos tentar vestibular em Curitiba, né? Vamos tentar vestibular lá. E aí eu venho, presto vestibular, passei, comecei a fazer faculdade. E aí, um ano antes de terminar a faculdade, em 2004, eu conheci a minha esposa, filha do seu Ézio. Uhum. E aí que começa a minha história junto a eles. Eu tinha a ideia de me formar e voltar a trabalhar com os meus pais, mas por conta, né, dessa mudança aí no percurso... Esses encontros do destino, né? Acabo ficando. E aí, nessa época, eu conheci... Né, em 2004 coincide com a época que o seu Ézio não estava bem, é isso? Isso aí. Quando eu conheci, né, ele teve um câncer, e aí esse câncer ele tratou, mas aí ele teve uma metástase, e ele teve que fazer umas cirurgias grandes, e quando eu conheci, ele já estava acamado. Ele trabalhava um pouco com o Mauro, mas ele ia mais tarde, passava alguns períodos, né? Ele já estava na transição, auxiliando na empresa. Eu conheci ele e começamos a namorar. Ele faleceu em 2006, tá? E aí eu tinha terminado a faculdade já, fiquei trabalhando no Paraná como engenheiro agrônomo, arredores de Curitiba, né? Trabalhei em cooperativa, tive uma experiência numa multinacional, fiz algumas coisas ali. E aí quando a minha esposa terminou a graduação dela, terminou a faculdade, aí chegou o momento que meus pais estavam também numa transição lá na atividade deles lá na Bahia. E aí eu volto para a Bahia e passamos um tempo lá. Só que chega um momento que a atividade deles, né, dos meus pais, ela tem algumas dificuldades. Ele passou por dificuldades financeiras. E a Cris, né, a minha esposa, ela tinha toda a família aqui em Curitiba, então estava distante, né? E aí surgiu a vontade de voltar a morar no Paraná, voltar a morar em Curitiba. E foi bem numa época em que a Ditrator estava passando por uma transformação, né? De tempos em tempos a gente acaba olhando para dentro e fazendo algumas... Novos ciclos, né? E aí nesse momento surge a possibilidade de voltar, e aí bastava o Mauro aprovar, né? Aceitar, né? E aí... Será que eu aprovo? E aí ele não tinha muita escolha, né? Não. Mas aí em 2016 a gente volta a morar no Paraná, e aí nesse momento eu acompanhava até então a empresa de fora, né? Mas a partir daí eu acabei entrando e começando a atuar com eles, né? Mas... Deu muito certo e estamos aí até hoje, né? Que bom. É uma história não tão, né, mais recente do que o Mauro, né? O Mauro já está aí há 30 e tantos anos, daqui a pouco vai chegar uns 40 anos, mas desde então a gente tá junto. Tá aí, junto. Que legal. Que legal. Você está à frente da equipe de vendas lá hoje? Da equipe de vendas. Então, eu cheguei, passei algum tempo aprendendo um pouquinho a operação, porque era algo que eu nunca tinha vivenciado do lado de lá do balcão, né? Então, eu já
tinha atuado na área comercial, sempre depois de formado, área comercial. Atuei na parte agrícola, na ponta, mas nunca depois do balcão de peças. Então, fiquei um tempo na operação para entender um pouquinho como é que funcionava. E aí, depois, assumi a parte da comercial. A gente teve uma nova reestruturação, então a empresa, à medida que ela foi crescendo, ela precisou dividir um pouquinho mais as funções, né? E aí o Mauro saiu mais dessa parte comercial, passou mais a parte de gestão para ele. Porque no início era tudo, né? Natural, né? Todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então, desde separar, comprar, vender, fazer o faturamento. E aí... Não que hoje a gente não faça a gente um pouco faz. de tudo, né? Tá à frente da empresa é sempre assim. Não tem jeito. Não, mas hoje nós estamos muito mais bem organizados, bem mais setorizado, então é um orgulho pra gente. Muito bom, parabéns. Parabéns pela história de vocês, pessoal, que se entrelaça nessa história da Ditrator. E tem gente que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, só pra gente entender. A Ditrator, ela é um distribuidor, certo? Com 4 filiais. Quem é o principal cliente hoje da Ditrator? Então, hoje a gente começou com a estrutura ali no Paraná, em Curitiba, depois foi mudado para Pinhais por questões logísticas. Né? Como você falou, hoje a gente está, além de Pinhais, a gente está em Cascavel, Chapecó e Canoas. Né? E ao longo dessa história a gente teve alguns ajustes, né? Mas o nosso cliente hoje, e de muito tempo, é o varejo. Então, o lojista, né? O que a gente faz é conectar a indústria, o fabricante, à loja de autopeças. Então, esse é o nosso cliente. Muito bom. Tá, vamos, assim, falar um pouco de mercado, né? Bora. Porque quando você fala aí que as coisas começaram a dar certo com o início do Plano Real, isso coincide também com a nossa história, a história da Della Rosa um pouquinho mais antiga, de 76, mas também até o Plano Real foi essa loucura, essa montanha-russa que era a vida de todo empresário brasileiro. Mas para todo mundo que está direta ou indiretamente relacionado ao agro, essa metade da década de 90 até o meio da década ali de 2000 foi um divisor de águas por causa daquele boom de commodities que teve, e isso, enfim, reposicionou todo mundo que tinha correlação aí nos negócios com o agro, né? Então aquilo ficou marcado como um momento muito frutífero, né? Depois vieram momentos mais difíceis, mais recentemente a gente teve de novo um momento muito bom, né? Ali pré-pandemia até meados de 2022, e agora a gente passa por um momento, não vou dizer que é uma crise, mas é um momento de acomodação de preço, de mercados mais disputados. Então assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, na visão de quem convive com o varejo, e o varejo recebe esse cara de barriga no balcão, então vocês têm esse feeling melhor, mais apurado que o nosso. Como é que vocês estão enxergando o mercado? E se vocês puderem também comentar quais são as principais atividades que esses clientes de vocês estão envolvidos, né? Porque aí a gente já pode partir para tamanho de trator, frota, marca, enfim. Vamos começar falando do mercado, né? Como é que vocês estão vendo o mercado de 2023, 2024 de peças para trator? Realmente a gente teve um crescimento, né? Muito grande aí, que nem se falou nesse período pré-pandemia, durante a pandemia. Ano passado a gente tem essa acomodação e nos traz alguma incerteza de como seria, né, o 2024. Mas o nosso mercado, eu percebo que ele tem alguma particularidade, porque quando a agricultura está muito em alta, eventualmente o comércio de máquinas novas ele se sobressai. Ele aquece também. Ele aquece. E, claro que essas máquinas novas, elas entram no lugar das máquinas que estavam. E essas máquinas usadas, elas ainda continuam no mercado. Mas, muitas vezes, o agricultor, que é para quem a gente faz o nosso trabalho, ele, quando o mercado está muito aquecido, ele troca de máquina, né? E agora a gente teve um desaquecimento da economia, das vendas, né, pós-pandemia, mas coincide com um juro maior,
um acesso a crédito maior, que está refletindo na venda de máquinas novas. Então, a gente sentiu que já houve essa acomodação, pelo menos no nosso nível de atuação, e está se investindo menos em máquina nova, consequentemente, é normal que se faça mais manutenção, mais revisão nas máquinas, né, que estão rodando, e acaba mantendo a nossa demanda aquecida, né? Então, essa é a nossa perspectiva, a nossa percepção. Acho que o mercado para nós já voltou a apresentar um crescimento que a gente esperava menos, e agora a gente está vendo que o que está acontecendo parece um pouquinho melhor do que a gente esperava, né? Que bom. Apesar, então, dos preços estarem mais baixos já há algum tempo, né? De 2022 para cá, venham declinando. Quando a gente fala preço, a gente está se referindo a milho, soja, mesmo proteína animal, enfim, que são as principais culturas que o dono do trator está envolvido, né? Então, apesar desse cenário, vocês sentem que a movimentação do mercado via consumo de peça, ele está voltando a se aquecer? No mercado de reposição, sim. A gente está vendo esse movimento, né? Então, pós-pandemia, a gente já observa que realmente teve o alinhamento de preços e valores, né? Então, a gente está com esse cenário agora, sabe? E vem cá, vocês vendem para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? Certo. Existem particularidades diferentes nesses estados, falando de mercado? Comportamento do cliente, consumo, até modelos de tratores, enfim. Nossa, esse estado é muito diferente desse. O que a gente faz aqui não serve aqui. A gente precisa se reinventar de tempos em tempos, enfim. Como é que funciona isso, falando do mercado? O mercado desses estados, ele tem algumas semelhanças. Hoje nós comercializamos para esses 3 estados principalmente, mas nós comercializamos, né, para o Brasil todo e algumas exportações. Mas por questões logísticas principalmente, se concentra, né, nos 3 estados, que é onde é que a gente, né, tem o nosso maior know-how. E tem algumas diferenças aí, mas o nosso perfil de produtor, em geral, eles são produtores médios a pequenos. Né? E então, isso traz algumas vantagens no nosso ponto de vista, porque propriedades menores, um equipamento, você comentou de tamanho, né? São equipamentos menores, tratores menores, mas em contrapartida são tratores que fazem diversas operações no campo. Porque a gente mudou, né, em algumas regiões, mudou o modelo de atividade, plantio direto, grandes extensões de áreas, grandes tratores, né, grandes máquinas. Então, no sul, as propriedades ainda, né, são menores por conta da topografia, né, por conta do relevo. Então, nosso perfil do cliente final são pequenos e médios, mas que desenvolvem diversas atividades. Então, eles não estão atrelados ao resultado necessariamente de uma operação apenas, ou de uma cultura, de um negócio. Então, geralmente, ele tem o grão, ele tem o leite, ele tem o suíno. Pessoal da madeira também, né? Os madeireiros também. Então, é bem diversificado. Nessa propriedade, o trator é um equipamento multiuso que roda o ano todo. Né? E geralmente são tratores de 75, 65 até 120, 150 cavalos no máximo. Isso aí. Que é onde está o grande consumo de peça. É isso aí. É realmente, bem isso. E os 3 estados têm comportamento similar, então? Tem comportamento similar. A gente tem uma mudança maior em função de clima, muitas vezes. Porque nós tivemos alguns anos de seca no Rio Grande do Sul, e isso afetou um pouquinho. Paraná também, a gente tem alguns cenários. Mas, tirando essa questão climática, os 3 ali, eles se comportam de uma maneira semelhante. Legal. Pelo menos para nós aqui. E aí, falando de mercado, tem um assunto que a gente conversou mais cedo, né? À medida em que, quando a gente tem esses momentos de apreciação de commodity, em especial da soja,
é natural, qualquer commodity é assim, quando o preço dela se eleva, né, ela atrai gente que não estava no mercado para esse mercado. Né? Então começa, né, o produtor que plantava 500 hectares pensa em plantar 1.000 e o cara que nunca plantou pensa em arrendar uma terra, comprar um conjunto de máquinas e plantar, até que a oferta dessa commodity supera a demanda e o ciclo se repete. Né? Mas o que a gente estava falando mais cedo é quando há o avanço dessas grandes culturas em cima dessas pequenas propriedades ou em cima da pecuária, de uma atividade de menor intensidade econômica, com o tempo há uma menor utilização do trator. Né? Então imagina que você tem uma propriedade lá como essa que você definiu aí, descreveu, e o trator é uma máquina multiuso, daqui a pouco vem um grande agricultor, incorpora aquilo, a renda e tal, e a demanda pelo uso de trator cai absurdamente, porque ele vai usar, depois que ele preparou todo o solo, nivelou e tudo, dali em diante ele vai usar só para plantio. Né? Claro que tem tratores menores que trazem o calcário, que faz alguma movimentação, carrega uma semente e tal, mas o grosso da utilização vira para o pulverizador e para a colheitadeira. E aí, nesse sentido, né, a gente sabe que vocês, mais recentemente, passaram a trabalhar também com peças de colheitadeira. Né? Como é que tem sido isso, né? Essa experiência de vocês? Se vocês consideram, acho que tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos isso, né? Se vocês consideram que foi um passo assertivo e se isso já está tendo alguma representatividade no todo para esse trator. Ainda é um início ainda de trabalho, né? Então a gente, como a gente só vinha da parte do trator, né? Então ainda é um aprendizado, né? Então vamos para 2 anos aí que começamos a colocar alguns itens de colheitadeira em estoque, né? Então ainda a gente tá buscando ainda mais informações ainda, entendeu? Para a gente começar a colocar mais itens, mas a gente já está sentindo algum retorno, sim, né, Fernando? É diferente, né? A venda de peça para colheitadeira é muito mais sazonal. Então, um desafio para a gente adequar a compra, né? Volume de compra, estoque para isso. E é claro que para montar um modelo de negócio leva tempo, porque precisa desenvolver, precisa entender o que o mercado precisa. Mas nessa proposta da gente conectar a indústria, o fornecedor à revenda, a gente precisa ter uma oferta completa. Né? E faltava a colheitadeira. Porque aí chega um momento do ano que a demanda lá para o lojista é variada, mais variada, então precisa de peça colheitadeira. Então, a gente não tendo, nós não conseguiríamos fazer esse papel aí, fazer essa ponte. Então, a gente começa a incrementar. A gente ainda tem muita coisa, né? Porque a nossa frota, ela é muito diversificada. Então, principalmente na região sul, a gente tem máquinas aí de 40, 50 anos que ainda estão em atividade. Então, tem uma demanda muito grande. Mas a gente está nesse papel de crescimento e isso reflete, sim. Nos meses de colheita, a gente percebe que os clientes... Na avaliação de vocês, a grande maioria dos clientes varejos que já eram clientes de trator, eles já trabalhavam com peça de colheitadeira? Não a maioria. Não a maioria? Não. Tá, então mas tem muitos que sim. Entendi. Eu tinha uma avaliação, uma percepção diferente. Eu imaginava que esse cara já mantinha dentro do estoque dele também peça de colheitadeira. Então... Não. Não são todos os clientes que trabalham com trator e colheitadeira, né? Então, é diferente isso aí também, né? E esse cara lá na ponta, o varejo menor, que está trabalhando com colheitadeira, existem alguns que são só colheitadeira? Sim, temos clientes que só trabalham só na linha de colheitadeira, né? E como tem pessoal que trabalha só com a parte de trator, né? Os dois trabalhando com colheitadeira e trator também tem, né? Mas é bem segmentado, né? Entendi. Só colheitadeira são poucos, né? Ou ele é multimarcas, multi-equipamentos, ou ele é trator. Então, só colheitadeira tem menos. Tá. E na equipe de vendas de vocês, tinha alguém ali dentro que já conhecia sobre peça de colheitadeira? Não. Não. Tá sendo novo para todo mundo. É novo para todo mundo, para mim.
Até porque, né, acho que é válido comentar, eu já vi vocês comentando em um outro podcast, no segmento agrícola é comum, nós temos pessoas de muito tempo dentro da empresa, né, funcionários de longa data. Então, e na de trator é igual. Então, o pessoal que está lá, tirando o pessoal mais do operacional, que é uma função que tem uma rotatividade um pouco maior, mas você vai encontrar, talvez em média, o pessoal aí de 10, 15 anos de empresa e muitos com mais de 20. Né? E na equipe de vendas também. Então, nossos vendedores... Ronaldo tem quanto tempo de casa? Tem acho que 22... O Gesser acho que 20, 21, o Felipe 19, o Anderson 15 e assim vai. E para esse segmento agrícola, esse tempo todo de relacionamento pesa muito, faz muita diferença. Né? É um ponto forte, né? É um ponto forte nosso, né? Então é todo um pessoal que já veio lá da básica, junto com a gente, como eu, né? Então, começaram lá no estoque, aí vieram para o balcão, e do balcão aí vão para vendas, né? Então é um pessoal já bem treinado, já tem bastante conhecimento e o atendimento é diferenciado, né? Então esse é um ponto forte que a gente tem, né? Então a gente quer a solução dos clientes, entendeu? Uma venda correta, assertiva, porque chega o material de maneira correta, né? Para não... Porque senão só dá retrabalho e... Eu assim, olhando de fora, né, como fornecedor, a revenda, né, o atacado, que é a posição de vocês, ele passa, na minha avaliação, de quem não está no negócio, mas está olhando de fora, e o sucesso do meu negócio depende do seu sucesso, né? Porque você está fazendo a ponte da indústria com o varejo, mas o negócio, a cadeia não acaba no varejo, ela precisa chegar no aplicador. Isso aí. Então, passa pelo o aspecto de você acessar boas marcas e comprar bem, mas tão ou mais importante do que isso, você ter um time qualificado para vender bem. Né? Mais importante do que vender mais é vender melhor, né? Vender bem, trabalhar isso e o varejo sentir essa confiança, ou mesmo o consumidor final, de que num mercado em que normalmente a demanda de peça ela não vem com código original, né? Ela vem... eu preciso do garfo curto da tração ZF do 4292. Bom, isso tem bastante informação. Tem bastante informação aqui, né? Normalmente não é assim. Normalmente é menos, né? Então, corta pela metade isso, a informação chega assim, mas não é um garfo, né? O cara precisa do garfo, de uma engrenagem, uma peça de câmbio, uma peça de motor e tal. E a equipe de venda tem que traduzir tudo isso em qual aplicação. Às vezes o mesmo modelo tem duas trações diferentes, né? E converter e entregar e esse negócio sair da indústria para o atacado, para o varejo, chegar na aplicação sem ter problema, sem ter erro, sem causar frustração na experiência, né, de quem está comprando. E quando você tem uma equipe dessa de 20, 15, 18 anos, esse negócio, a chance de dar certo é muito maior. Né? Então eu vejo que esse é o principal capital que um bom distribuidor hoje tem. É um super diferencial. E que acaba dificultando a entrada de outros no negócio. Né? Eu acredito que seja uma das nossas receitas para o sucesso seja essa. Então, todos os nossos vendedores, né, e a maioria dos colaboradores, eles começaram em funções menores. O pessoal de vendas, todos eles, sem exceção, foram estoquistas. Né? Então, começou ali separando peça, conferindo, conhecendo, e aí vai tendo a oportunidade, vai surgindo. Então, a gente, da mesma forma que a gente estava comentando antes, que não tinha ninguém com experiência em colheitadeira, né? Porque a gente nunca tinha trabalhado, mas o pessoal, eles aprenderam, né? Na prática, muitas vezes, né? E isso leva anos para ter o conhecimento. Eu mesmo, se você começar a me perguntar código, eu falo, não, eu tenho pessoal que sabe lá. Não, deixa, se precisa, a minha equipe sabe lá. Mas isso é uma receita. A gente valoriza, né, o funcionário, a gente quer que ele cresça, a gente vai dando oportunidade. Então, o pessoal de compras hoje, 90% também começou lá em funções menores. Então, toda a nossa equipe, ou eu acredito que uns 90% da nossa equipe,
é gente que está conosco há mais de 10 anos, né? 15 anos. Isso muda o jogo, né? Muda o jogo. Então eles entendem, né? Temos uma equipe lá já de bastante experiência, né? Então isso facilita bastante, né? Essa equipe fica localizada, toda ela em Pinhais. Todo em Pinhais. E aí vocês têm 4 unidades, Pinhais é a matriz, onde está a equipe de vendas. Qual é a função, já que a equipe de vendas está aqui, dessas unidades que estão espalhadas fora da matriz? Então, a principal função é poder atender o cliente de uma forma mais rápida. Logística. Tem a questão tributária também, né? Com vendas interestaduais. Então, a gente, com essas unidades, a gente consegue suprir essas duas questões, logísticas e tributárias. Porque o perfil do nosso cliente, ele mudou ao longo dos anos, mas o varejo, ele tem pouco estoque. Então, ele não tem muita coisa em estoque. E eu me lembro, desde a época que eu estava no campo, é tradicional. Você precisa de uma peça, você vai até o balcão do varejo e ele fala, ó, vem aqui amanhã às 8 horas que essa peça vai estar aqui. Tem que chegar, né? Isso aí. Não pode ficar parada a máquina, né? E aí se não chegar. Então, com isso, hoje a gente consegue ter uma operação muito ágil. Então, os pedidos se concentram, né, geralmente no final do dia, a gente estava comentando sobre isso, mas a gente, com questão de, muitas vezes, 10, 15 minutos, você consegue receber o pedido, processar, embalar e entregar na transportadora. Então, a gente consegue uma agilidade para que, né, o varejo consiga atender o cliente dele no tempo necessário. E a gente tem conseguido isso, né, com essas unidades, a gente consegue uma capilaridade que a gente precisava, que a gente entendia, né? Talvez caiba mais, mas no momento a gente consegue, acho que, fazer um bom talvez trabalho. caiba mais significa talvez tenhamos novas filiais. Acho que a gente pensa nisso, né? Sim. Fora da região sul? A gente estava conversando um pouco já durante a viagem, então... São conversas, né? Então, a gente sempre vai fazer as coisas com o pé no chão, né? Então, sempre foi assim, sempre vai ser, né? Então, mas a gente imagina alguma coisa assim, nesse sentido. Boa sorte. A gente já colocou em pauta, né? A gente tem alguns processos, algum cronograma a seguir. Não faz muito tempo que a gente inaugurou a última unidade, então a gente espera estabilizar para ir para a próxima. A gente ainda tem uma incerteza, questão tributária, ST, ficar, reforma não vai, tributária, né? Mas a gente... Mas isso para o agrícola, né, Fernando? Parece que isso é menos relevante, né, a questão do ST? Ou eu estou enganado? Não, é relevante sim, o pessoal... A gente, antes de abrir as unidades, a gente já sentia que fazia diferença já. Então, por isso, né, que a gente começou a abertura das filiais, né? Então, mas você diz no sentido de... Eu estou me referindo aqui a uma prática muito comum do automotivo quando o distribuidor vende para o frotista, né? Dele ter filiais em estados que não têm a ST... isso acaba sendo um incentivo para ele ir para lá e no fim do dia o produto chega num custo mais competitivo para o frotista. Nesse sentido, você está, por exemplo, em Santa Catarina, faz toda a diferença ou a maior parte da sua venda da unidade de Santa Catarina fica no estado de Santa Catarina? A maior parte fica dentro dos estados. Então, só alguns clientes que compram aí mais próximo da região, mas... Aí não pelo incentivo fiscal, mas pela logística. Mais pela logística mesmo. Entendi. Então, realmente, não acontece que nem o automotivo que você falou. Realmente, para nós, ele precisa do produto, rapidamente. Claro que o preço importa na composição do preço de venda, mas ele precisa da peça. Então, assim, a decisão, talvez, de expandir, né? A ideia está em pauta, mas a gente ainda pensa... questões logísticas e une os dois, tributário e logístico, para pensar onde a gente pode potencializar mais, né? Abrindo uma outra unidade. Mas
Tá em pauta. Tá em Tá em pauta, pauta, não tá. Não tá. E como é que é o modelo de negócio de vocês? Vocês têm a equipe de venda, basicamente um televenda lá em Pinhais, que eventualmente esse cara pode atender um cliente varejo que está lá no Rio Grande do Sul, que ele vai mandar o produto via Canoas, certo? Correto. Mas na rua você também tem equipe de vendedor? Temos nossa equipe de representantes que nos atendem também lá em Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São quantos representantes nesses 3 estados? Nós temos 8 representantes entre todos. Entendi. Porque nós não conseguimos, né, via call center, via remota, tá presente e entender, né, muitas vezes realmente a necessidade do cliente. A ligação é muito prática, rápida para você resolver algo pontual, né, fazer um pedido, resolver algo aí, mas conversar frente a frente é importante, né, e como o número de varejos é grande, a gente precisa de ter alguém lá na ponta para fazer isso aí. Às vezes o cliente quer mostrar a peça também, né? Isso aqui que eu... Né? Isso aqui que eu quero, não vai mostrar para quem, né? E uma dúvida operacional. Esse pessoal, 100% dos clientes atendidos pelos representantes, pertence às carteiras do pessoal que está dentro? Basicamente. Então, você comentou, o vendedor nosso, ele tem a carteira de cliente, aquele cliente pertence à carteira. O representante, a gente trabalha com região. Então, é a região. Mas, praticamente todos os casos, o cliente está atrelado a um vendedor interno. Tá. Porque o vendedor interno é aquela pessoa que vai prestar uma informação, fazer o atendimento, muitas vezes o pedido, né? Porque os pedidos hoje a gente tem recebido de várias formas, em vários horários. Há alguns anos fazia-se o pedido, tirava-se o pedido pessoalmente ali, né, no balcão, o representante ia lá. Hoje em dia o cliente não tem muito mais esse perfil, não tem tempo, né? E aí, muitas vezes, ele quer mandar o WhatsApp de meio-dia, ele quer mandar o e-mail de madrugada. E não responde o WhatsApp em 15 minutos. Não. Pô, não gosta mais de mim, tá brigado comigo. É isso aí. Você recebe ligação lá, Recebo, até hoje. Cadê o vendedor tal? Até hoje a gente recebe na ligação do pessoal. Como é que é? Vai me responder, não vai me responder? Então... Novos tempos. São novos tempos, né? Novos tempos. Mudou bastante isso, né? Antes o atendimento era só via telefone, hoje tem WhatsApp, tem e-mail, tem, né? Então... Tinha o fax também, né? Falou que chegava na segunda-feira, tinha um monte de... Um monte de papel. Quando acabava o papel, você fala, caramba, me mandaram pedido aqui, eu não tenho papel, eu acho que eu perdi pedido por causa de falta de papel. É isso aí. Então... E hoje a gente atende telefone, WhatsApp, Skype, e-mail. Tem o Skype também, Então... Tá fácil. Tá duro. O dia inteiro respondendo pra gente, né? Mas a gente tá falando bastante de portfólio, a gente falou de colheitadeira. Só pra gente entender exatamente como vocês operam o portfólio de tratores... O trator, a gente estava falando, brincando ontem, de para-choque a para-choque. Não tem para-choque no trator, né? De roda a roda, de ponta a ponta. O que vocês têm à disposição do cliente em termos de trator? Praticamente quase, né, Fernando? A gente tem a parte de motor, lataria... O que vocês não têm? Tem alguma coisa que vocês não trabalham? É mais fácil falar o que não tem. Então, a gente não atua com pneus, não atua com bateria e pouca coisa da parte de injeção. Injeção, geralmente, é feito em um lugar especializado, né? Fora isso, a gente tem tudo. Claro que para os tratores mais novos há uma dificuldade na reposição. Essas peças normalmente chegam na reposição com um tempo maior, né? Mas fora isso a gente tem tudo. A gente atua com colheitadeira e agora a gente está atuando também com pulverizador. Pulverizador. Porque a de trator, acho que eu falei de uma receita de sucesso, é a equipe, né? É o colaborador, é a evolução da pessoa que está lá com a gente. E outra é também a questão de estoque. Então, desde que eu conhecia de trator, né, em 2000 e pouco,
sempre ouvia, não, a empresa está indo bem e tal, e o seu Ezio, porque a gente tem estoque. Conversava com o Mauro, a gente tem estoque. Então, nós trabalhamos com a disponibilidade, porque não sabe que peça vai estragar. Vai estragar algumas principais, mas a gente precisa ter todo o portfólio para atender o cliente. E eu acho que uma coisa que favorece a gente, claro que tem demanda para mais, falta alguma coisa, a gente precisa buscar e essa busca é incessante, mas o nosso portfólio ele já tem bastante coisa. Na pandemia mesmo, a gente recebeu demanda, né, de alguns novos clientes, principalmente, aí a gente ouvia muito falar, o fulano falou para ligar no distrator lá, que se não acharem distrator vai ser difícil em outro lugar. Que legal. Então, porque a gente sempre trabalhou com bastante estoque, então... E aí a gente agora está colocando essas outras linhas que tem demanda, né? E a gente precisa ter um portfólio completo para poder atender mais prontamente, completamente o nosso cliente. Muito bom. Isso para a indústria, né, que tem vocês como distribuidor, é fantástico, né? Porque a luta da indústria, ela é exatamente essa, né? De disponibilizar o máximo do seu portfólio para o aplicador via atacado, depois varejo. Mas nem sempre isso é fácil, né? Porque quando a gente roda uma análise lá de cruzamento da minha curva com a sua, a gente vai identificar um monte de itens lá, né? No passado a gente fez isso com vocês. Hoje a gente estava discutindo mais cedo que hoje as oportunidades são bem menos óbvias, porque esse trabalho vem sendo feito. Mas quando você faz esse trabalho, existem uma série de razões pelas quais você não compra. Né? De repente, você já tem parceria com outro fornecedor, o outro eu não estou tão competitivo, o outro é um lançamento que você não sabia que eu tinha, passou despercebido. Sim. Então, a gente tem que estar fazendo esse trabalho constantemente, mas, infelizmente, né, alguns distribuidores são menos permeáveis a isso, né, a essa informação que vem do fornecedor. Não é o caso de vocês, né? E que bom que não é assim. A informação ela é bem recebida e bem utilizada, e um dado gera uma informação, gera um conhecimento, ele é absorvido e gera sabedoria. Em outras palavras, isso já vira resultado de sellout seu, que já vai refletir no próximo pedido do mês que vem, né? E, na verdade, a boa indústria ela não está trabalhando porque ela quer tirar o pedido para o distribuidor. Ela está trabalhando para você vender cada vez mais, porque a compra, o sell-in, vai ser uma consequência do seu sellout. Mas isso funciona muito bem quando você tem esse departamento, essa área de compras mais permeável à informação. Então, isso é muito bom. A gente entende, né? A gente já... nas reuniões que a gente já fez no passado, né? A gente compreendeu, né? E entendeu que esse é o caminho nosso, né? Então, o de colocar itens novos, Bela Rosa lá, que você nos mostrou, realmente é o caminho, né? A gente está fazendo isso também com outras empresas, entendeu? Porque o que a gente quer é aumentar a parceria, né? Entendeu? E sempre tá junto para desenvolver novos produtos, novos itens, e para sempre aumentar o portfólio, né, Fernando? Eu até vou trazer uma lembrança da época de engenheiro agrônomo. Você chega na lavoura do agricultor, você chega na roça, e aí você vai lá e olha a plantação dele e fala, isso aqui está deficitário de tal nutriente, isso aqui está com uma doença, isso aqui está com uma praga. Aí ele olha e é difícil visualizar, né? A gente profissional, você vai lá, identifica, mas o agricultor, ele fala, poxa, mas não tá não, eu não preciso gastar nada com isso. E aí eu vivi bastante essa parte, né, de atuar direto no cliente, no agricultor, e aí chegava lá e ele falava, não, você está querendo vender uma coisa que eu não preciso. E no ramo que a gente está, a gente todos, você não quer que a máquina quebre, você quer que ela trabalhe o maior tempo possível, até por isso que vocês fazem peças de qualidade, que é para que a máquina dure. Mas uma hora ela vai ter o desgaste e ela vai quebrar. E a gente comercializa, né, para o varejo, para que o negócio dele vá melhor. E é isso exatamente, eu falo, a gente rema, está no mesmo barco, remando para o mesmo lado. Então a gente quer esse sincronismo, a gente quer, né, esse alinhamento, porque a gente quer o mesmo resultado, né? Que a peça fique disponível lá
pro agricultor, pro aplicador, para quem precisa, né? E aí facilita. Isso tem muito a ver, né, Fernando, com aquela questão do propósito que a gente tá falando mais cedo, né? Que a gente estava desenvolvendo um raciocínio assim, o cliente da Della Rosa não é de trator. O cliente da Della Rosa não é o varejo que compra de trator. Então o cliente da Della Rosa é quem aplica. Não é quem aplica. O cliente da Della Rosa é o produtor rural. Não. O cliente da Della Rosa é o cara que está sentado na mesa esperando o alimento chegar. É isso aí. Entendeu? Ou no automotivo, é o passageiro do ônibus. Né? Ou o indivíduo que está aguardando a carga chegar no dia combinado no caminhão que está na transportadora. Então, quando você desloca essa visão e se sensibiliza com a demanda e com a dor desse cara lá na ponta, você volta e fala, o buraco é mais embaixo. Eu preciso entregar um produto que corresponda a essa demanda, que é o que você descreveu aí. Mas a máquina vai demorar mais para quebrar, isso, aquilo e tal. Esse é uma parte do propósito, né? Então, quando você transfere para lá e joga para cá de volta, é isso que eu preciso fazer. Agora, tem nichos e nichos e posicionamentos, né? Tem fabricante de tudo quanto é tipo, tem distribuidor de tudo quanto é tipo, varejo, enfim. Mas esse é o nosso propósito aqui. E o distribuidor, ele é uma parte, assim, crucial desse propósito, né? Sem vocês, a gente não chega logo ali no varejo, que ainda está longe do cara que eu preciso atender lá na frente. Então, obrigado, né, por fazer parte dessa cadeia, por ser permeável às informações que a gente leva. E parabéns pelo sucesso, né? Isso aí. Maravilha. Então, se vocês pudessem definir, assim, em poucas palavras, o que vocês, entendendo o que vocês já entendem a respeito dos clientes que estão à frente de vocês, você acabou de dizer aqui, o que vocês valorizam em um fabricante, em uma marca, na hora de selecionar? Qual é o critério que vocês têm para selecionar alguém para ser parceiro de vocês? Então, a qualidade em primeiro lugar, né? E o preço, ok, né? Hoje em dia a gente vê que o preço não é fator crucial para o fechamento de uma venda, né? Então, a qualidade a gente preza muito, entendeu? Então, a gente já mudou bastante isso, né? Então, a gente quer entregar um material que seja com o preço ok, com uma qualidade, né, que seja satisfatória para eles, né? Então, para que solucione o problema dele, entendeu? Eu diria que no estágio que vocês estão, né, quem define as marcas que vocês vão comprar não são nem vocês, né? É o próprio mercado. É isso aí. O mercado tem uma demanda pela marca A, B e C, e aí, evidentemente, que você vai entender se essa marca tem uma política que corresponde à sua maneira de trabalhar, etc. Mas isso a gente preza bastante, né? Temos que vamos fornecer um material que seja, né, de qualidade para, né? Porque realmente o mercado seleciona e a gente precisa não só daquele fornecedor que tire o melhor pedido, né? É todo um pacote completo, né? É a entrega, é a estabilidade, é o acesso à informação. Então, a gente já teve muito fabricante no mercado, e assim como distribuidor, e vai ter muitos que vão vir e vão deixar o mercado. E fica aquele que eu acho que oferece um maior comprometimento, um maior entendimento do mercado, uma maior responsabilidade, né? Claro que preço é a primeira coisa que a gente vai falar, né? Se você perguntar o que você quer que melhora, se perguntar, abre para o Mauro, Mauro, o que você quer que melhore? Baixa meu preço. A gente também. Mas depois você entende que é a defesa, né? É o gatilho. Você fala preço, mas tem muito mais por trás disso, né? Isoladamente, essa variável não significa muita coisa. Não. Ela é importante, mas provavelmente ela não é a mais importante. O cara te dá o melhor preço, mas atrasa 90 dias a sua entrega, vai ficar complicado, né? Então é esse tipo de coisa, né? É encontrar o equilíbrio nessas forças, né? Nos critérios para a relação com o fornecedor. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta só. Vai lá. Você quer fazer alguma coisa? Não, manda ver. A gente falou aqui mais cedo, né, sobre como o mercado agrícola ele se tornou atrativo, né, de 2019 a 2022, depois de um longo período meio dormente, né? O mercado, eu me lembro assim, no final daquele boom de commodities, 2010, 11, 12 ainda foram anos muito bons, depois 13, 14 ali pós-Copa foi bem ruim, 15, 16 a gente teve
uma crise interna, doméstica, e também tivemos uma crise em preços de commodity, uma crise global de preço de commodity, petróleo, minério, soja, tudo. E só agravou a nossa crise, e depois o mercado deu uma lateralizada e 18, 19 realmente despertou e os preços se apreciaram muito. E isso, naturalmente, despertou o interesse de agentes que estão no mercado de autopeça, mas não estavam no mercado agrícola. Essa turma começou a desengavetar projeto e vários estão entrando no mercado, né? O que a gente percebe, e aí é uma avaliação nossa de quem fornece para ambos os mercados, é que existe uma dificuldade muito grande de entrar no mercado agrícola por várias razões, em especial pela escassez da mão de obra, a qual está muito bem alocada nos distribuidores que já estão atuando. Então, a gente começa a imaginar que esses players do automotivo, eles comecem a considerar a entrada via aquisição, né? Ou um M&A, uma junção, alguma coisa nesse sentido. A minha primeira pergunta é, vocês já foram sondados por algum desses players? Já tivemos, já fazem... Só que já faz bastante tempinho já, sabe? Já tivemos... Mas teve uma aproximação. Uma aproximação. Na época eu me surpreendi, porque eu não imaginava que a conversa ia chegar nessa situação, mas nós vamos continuar o negócio e a época não seguimos. Se hoje, né, numa época dessa, uma nova aproximação dessa ocorresse, qual que é o comportamento de vocês? Eu acredito que seria a mesma, né, Fernando? Nós estamos no mercado, ainda temos muito para trabalhar, muito para se desenvolver e vamos seguir. Legal. Ou seja, tem potencial a ser explorado. Tem, sim. Não chegamos no teto ainda. Nós viemos fazendo nosso trabalho, crescendo. Nós somos uma das referências, né, em distribuição no país, mas ainda tem muito, né? A gente explora muito pouco. A gente tem uma atuação significativa no sul, mas fora do sul do país a gente atua pouco. Eu acho que esse mercado frequentemente tem esses movimentos, né? Recentemente a gente recebeu uma oferta de um grande varejo que estava querendo ser vendido, queria ser incorporado, né? Mas não é o nosso core business, a gente não teve interesse. Mas eu acho que eu compartilho do sentimento do Mauro. Acho que ainda tem muito por se fazer, né? A gente está em desenvolvimento. A gente tem muitas vantagens aí que a gente tem que aproveitar, né? Como a gente citou algumas. Eu acho que a empresa familiar, vocês vivem isso no dia a dia, ela tem a vantagem da decisão ser mais rápida, dinâmica. Né? Então, a gente está aí disposto a continuar essa caminhada, esse crescimento da empresa. Então, a gente fica feliz, né, quando surge alguma proposta, algum reconhecimento aí. Mas, obrigado, vamos continuar nosso caminho. Muito bom. Cara, da minha parte é isso. Se eu deixei passar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Se tem alguma mensagem que vocês querem deixar, que não foi provocado, né? Não. A gente só tem mais a agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Meio nervoso. Você vê que eu deixei mais para o Fernando falar, que ele tem mais o dom da fala, né? Nada. Mas a gente quer mais agradecer vocês aí. Nosso muito obrigado, né? Então... E eu diria também a mensagem assim como a gente está conversando hoje e nós sempre estamos buscando, né, essa aproximação, né, essa aproximação entre fábrica, fornecedor e distribuidor, a gente também tem essa preocupação e esse trabalho, né? A gente está cada vez mais buscando ficar próximo do nosso cliente, do nosso consumidor, do varejo. Então... mensagem para o pessoal que está nos assistindo, né? Que contem com a Ditrator. Muito bom. A Ditrator está aí no mercado há muito tempo, sempre buscando melhorar, buscando trazer mais solução, buscando aproximar, como eu falei, né? A peça do campo. Então a gente está ali
expandiu e a gente está cada vez mais, acho que mais preparado, está desenvolvendo. Então, a agricultura pode continuar contando com a gente aí, que a gente vai estar desempenhando o nosso papel aí. Muito bom. Parabéns pela Ditrator. É uma história que, com certeza, ela deixa um legado muito grande, né? De todos os nomes que vocês falaram, de todos os momentos que vocês falaram, da história de vocês que está toda mesclada com a Ditrator. É um orgulho estar na mesa com vocês hoje. Mauro, Fernando, muito obrigado e parabéns mesmo, viu? Nossa. Imagina, gente. Obrigado a vocês aí pelo espaço. Né? O reconhecimento que vocês têm nacional não é por acaso. É fruto de trabalho. Né? Às vezes o pessoal vai olhar, como a gente comentou aqui, né? Poxa, os caras estão bem, deram sorte, né? A sorte, o Mauro deu sorte. A sorte começa antes do sol nascer e termina depois que o sol se pôs, né? Não. Muito bom. Parabéns, Mauro. Parabéns, Fernando. Obrigado. Boa sorte com os novos planos. Sucesso em todos os passos que vocês tiverem. E contem com a Della Rosa sempre. Legal. Muito obrigado. Te agradece. Maravilha, até a próxima. gente. Tá vendo? Não é tão difícil. Não é tão difícil. Valeu, Fernando. Valeu, Mauro. Fernando. Valeu aí. Valeu, Mauro. Muito bom. Mais um episódio extraordinário que a gente realmente se emociona e aprende com histórias. A gente precisa sempre honrar os pequenos começos e a Ditrator hoje deixou essa marca pra gente. Sem dúvida, aprendemos muito. Se você gostou, eu tenho certeza que sim, é impossível que não. Dá agora aí um chute no like aí, like, por favor, nos ajuda a promover esse conteúdo que é tão qualificado e que tem, de certa forma, objetivamente enriquecido esse universo de autopeças brasileiro que já é tão rico e tão próspero. A gente conta com você e você continua contando com a gente segue lá no Instagram, @Café com Peça e em todas as plataformas de podcast. A gente vai ficando por aqui, o Café com Peça, esse podcast que é oferecido pela Della Rosa. Até mais. Tchau!